Olá, sejam bem-vindos no canal Cido Assis. Eu sou o professor Cido. Quero dar as boas-vindas a todos, todas, todos a vocês aqui no canal e já vou pedindo a sua inscrição se você ainda não estiver inscrito aqui no canal. Aqui também vai dando o joinha. Esse joinha é importante, faz com que esse vídeo ganhe um alcance maior. A sua contribuição é importantíssima. E também vou pedindo aí o seu comentário, faça o seu comentário. Diga aí o que você está achando, dê a sua opinião, principalmente sobre o assunto que eu vou trazer aqui hoje, nesse vídeo. Hoje é sábado, dia 7 de dezembro. Estou gravando então esse vídeo numa manhã de sábado. E lembrando que hoje ainda vai ser um pouco mais tarde, estarei aqui novamente gravando para vocês mais um café filosófico, que é também um assunto que faz parte também desse canal. Café filosófico para que traz assim importantes reflexões sobre o mundo da filosofia. Fique então ligado, não deixe de assistir o Café Filosófico de hoje, do dia 7 de dezembro. Pois muito bem, vamos então ao assunto de hoje. Eu quero tratar aqui com vocês a respeito das chamadas emendas PIX. Vou pegar aqui o título da notícia, que diz assim: Emendas PIX. Flávio Dino dá 48 horas para a Controladoria Geral da União se manifestar sobre dados incompletos. Antes de entrar propriamente nessa notícia, eu quero explicar algumas coisas para vocês. O que é essa chamada assim, essas emendas PIX, tá? O que isso representa? Quais são os reais problemas relacionados às emendas PIX? Primeiramente, é bom a gente ter ciente o seguinte, gente. As chamadas emendas parlamentares são coisas antigas, não é de hoje, tá certo? Elas sempre existiram. O governo federal, ele faz o repasse, então, das chamadas emendas parlamentares aos parlamentares, aos deputados federais, aos senadores. A diferença aí é o seguinte, que antigamente, vamos pegar aí antes de 2019, porque a emenda PIX começa a partir de 2019, antes de 2019, existia toda uma regra desse repasse dessas emendas. Essas emendas não eram repassadas assim de qualquer jeito. A emenda ela tinha que ser aprovada, o deputado ou o senador apresentava um projeto, esse projeto tinha que ser um projeto consistente, tinha que haver uma justificativa desse projeto, para onde que essa emenda iria, iria ser gastada como. Então não era assim de qualquer jeito, não. Não existia a chamada farra do boi como é agora. Agora nós temos a farra do boi, tá certo? E é interessante também a gente ter assim ciente que essa chamada emenda PIX, ela surgiu em 2019 no governo Bolsonaro. Foi com o governo Bolsonaro é que tivemos então o início dessas chamadas emendas PIX, tá? Na época, até o Bolsonaro, ele defendia, tá? Assim como ele, tá? Quando surgiu essa coisa do Pix, essa coisa toda, ele sempre dizendo que fui eu que criei o Pix, né? Então, como uma forma facilitada, uma forma mais interessante, sem muita burocracia, tá? É isso que acabou ficando assim o entendimento sobre a chamada emenda PIX. Então se criou essa tal de emenda PIX, ou seja, os repasses então dessas emendas parlamentares deixariam de ser da forma como sempre foi, que tinha regras, tinha transparência, tá certo? Todo mundo ficava sabendo sobre a origem desse dinheiro, para onde que esse dinheiro estava indo e assim por diante. Então não tinha essa farra do boi, como nós temos depois da chamada emenda PIX. Aí os parlamentares, principalmente os de extrema direita, bolsonaristas, esse povo todo, achou interessante então ter essas emendas PIX, até pensando no futuro eleitoral deles mesmos, né? Para eles poderem então ter assim uma maior votação para que uma boa parcela da população pudesse, então, ter interesse eleitoral por esses deputados. Então, aí surgiu, então, essa chamada emenda PIX. Só que o que acontece? A tal da emenda PIX, como eu já disse para vocês, a anterior, ela tinha regras, ela tinha
uma série de coisas que tinha que ser justificado para esses gastos. Com a emenda PIX, a coisa ficou um pouco diferente. Essas emendas elas são passadas via PIX, né, para os deputados. E acontece que depois disso não se sabe direito que rumo que toma, por exemplo, esse dinheiro. Porque você não tem uma regra mais rígida, você não tem uma coisa mais estabelecida, tá certo? Para o andamento dessa grana, essa coisa toda. Aí é que está o grande problema. É esse tipo de situação que o Flávio Dino está enxergando, ele está percebendo. E, gente, cá para nós. A dinheirama que já tem sido despejada em cima dessa tal de emenda PIX não é brincadeira. Tá certo? É muito dinheiro. Estima-se que desde quando surgiu, tá, a emenda PIX até meados um pouco desse ano, já foi aí despejado em torno de 20 bilhões de reais. É dinheiro para chuchu. É dinheiro para chuchu. É uma dinheirama. Esse Brasil teria que estar, boa parte dos estados e municípios, muito bem, né, com toda essa dinheirama. Tá? Estima-se que só nesse ano, e isso até aí meados de agosto, quando o Flávio Dino deu aí uma freada nos repasses dessas emendas PIX, antes de agosto, já se estima em torno de quase 5 bilhões de reais de repasse de emenda PIX para os parlamentares. Tá certo? Então é muito dinheiro, é muita gastança, é a farra do boi. A coisa não pode ficar dessa maneira. Então, o que o Flávio Dino, nesse momento, então, ele está pedindo, porque já está proibido esses repasses desde agosto, né, da emenda PIX, tá certo? Ela não foi derrubada, tá de vez, a emenda PIX, mas há essa exigência, então, do Flávio Dino. E aí, o que o Flávio Dino, no fundo, que ele está... E é bom que a gente entenda o seguinte, quando a gente está dizendo assim, exigência do Flávio Dino, não é porque o Flávio Dino é do STF. Ele está batendo em cima de coisas que têm a ver com a Constituição Federal. Ou seja, já existe um parecer jurídico que eu estou tentando me recordar de qual que o nome me fugiu aqui agora. Já existe um parecer jurídico, tá? Não é da Controladoria Geral da União, é um outro órgão, de que essas emendas PIX, elas são assim totalmente, a forma como está, totalmente inconstitucional. Porque a chamada transparência, principalmente essa transparência Brasil, ou a transparência de um modo geral, ela precisa acontecer. Todo mundo precisa saber para onde que está indo essa dinheirama toda. Tá? E é bom também a gente lembrar aqui que nós tivemos o tal do orçamento secreto, que o STF também interviu em 2022 e depois com a entrada do Lula, né, em 2023, tivemos o fim do orçamento secreto. O Lula, é claro, o governo Lula, ele veio com essa concordância então do fim do orçamento secreto, né? E ele também vem batendo em cima com relação a essa questão das emendas PIX. Aí a conversa que sai tudo por aí é que, ainda mais com o Flávio Dino, é que tem uma espécie de conluio entre o governo Lula e o STF. Tá? Essa coisa de conversa de bolsonarista que já vem de muito tempo. As pessoas não se dão conta do problema. Isso aí é dinheiro, isso é corrupção. Isso aqui é corrupção. Isso é corrupção. Não pode continuar dessa maneira. Tá? Então, o que vem se exigindo é que se estabeleça, que o Congresso, o próprio Congresso, estabeleça regras mais rígidas, transparência sobre essas emendas, para onde vai, porque se fica da maneira que está, ninguém sabe nem se tem um monte de gente embolsando esse dinheiro por aí. E eu não duvido muito desses bolsonaristas aí, desse povo da extrema direita, tá? E muitos outros, que não fica muito longe, de repente, desviar esse dinheiro. E se desvia, como é que as pessoas ficam sabendo? Não ficam sabendo. Porque é a farra do boi, tá certo? Então, está aqui então essa notícia que eu queria passar para vocês, explicando então para vocês poderem entender melhor né, sobre o que é isso, tá? Do que se trata essa coisa de emendas, tá? Parlamentares.
Aqui nesse canal, com toda certeza, você fica sabendo um pouco melhor, tá? Você passa a compreender um pouquinho melhor dessas questões todas, tá? O Flávio Dino, nada mais nada menos do que ele está aí exigindo. Ele está exigindo dentro de regras, né, de lei, tá? Que precisam ser cumpridas. Dou um exemplo para vocês aqui. A tomada no contexto da arguição de descumprimento de preceito fundamental 854. A decisão visa esclarecer a viabilidade técnica de integração das informações oriundas do Poder Legislativo ao portal da transparência, mesmo que ainda incompletos, né? Então, é isso. É isso. Está se exigindo o que está dentro da lei. Aí, é claro, vocês vão ter isso que vocês ficam vendo por aí, um Arthur Lira esperneando, o Rodrigo Pacheco também lá do Senado, e um monte de parlamentares, deputados federais, senadores, e o que vocês vão ver, esse povo que fica mais esperneando, vocês podem ter certeza. Dá uma ligada aí nas TVs, nessas TVs desse povo aí, que você vai ver quem é que está esperneando. É o pessoal da esquerda? Não. Quem está esperneando é esse povo aí. Esse povo da extrema-direita, bolsonaristas, que defendem Bolsonaro. Porque esse povo, eles querem viverem assim na mamata. Eles ficam falando do pessoal da esquerda, né? Que o pessoal da esquerda que vive na mamata, essa coisa toda. Mas eles é que vivem na mamata, que querem permanecer na mamata, permanecerem na corrupção. É desse tipo de Brasil que eles desejam. Um Brasil que atenda ao interesse deles, o interesse pessoal, individualista deles, e não da população brasileira como um todo. Um abraço e não esqueçam de hoje ainda o Café Filosófico. Até a próxima.